Olá, esse é o podcast Em Cantorias, Pensando Som no Brasil Profundo, uma série em 7 episódios, um projeto contemplado no Prêmio Érica Ferreira, da Secretaria de Cultura de Niterói, da Fundação de Arte Niterói e da Prefeitura Municipal de Niterói. Esse é o primeiro episódio com o tema Poesia e Música Afro-Indígena no Brasil, e nossa convidada especial de hoje é a Adriana de Holanda, jurameira e psicóloga. E vamos de vinheta! Olá, olá, minha gente! Esse é o Encantorias, Pensando Som no Brasil Profundo, esse podcast aí que a gente está desenvolvendo, coisa boa demais. E hoje, aqui no Encantorias, a gente vai conversar um pouco sobre poesia e música afro-brasileira e indígena. Lembrando que esse podcast é uma forma da gente provocar nossos ouvintes, provocar aí, né, todo esse público nosso aí em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, falar um pouquinho sobre temas que às vezes não são tão abordados nem nas escolas, nem nas mídias, que merecem muito, temas invisibilizados, né, e que para quem não sabe nada aprende um pouquinho, para quem sabe um pouco complementa, e para quem sabe muito acaba vendo uma outra perspectiva. Então, isso aqui não é para esgotar nenhum assunto, não é nada acadêmico, é uma boa conversa. E hoje a nossa convidada aqui é a minha amiga Adriana de Holanda, que é psicóloga, especialista em comunicação e saúde, juremeira, iniciada no culto Nagô, pernambucano, conhecido como Xangô, né? Há 13 anos, coordena o projeto Escola de Cultura e Saúde, Semente de Jurema, enfim, já fez um bocado de coisa. Se eu falasse cada uma aqui, ia ficar 10 minutos falando. Mas só esse resumir você já vê que, né? O papo vai ser bom. Então é isso, Adriana. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Quiser dar o seu alô para a galera. Olá, minha gente querida, amada, uma honra estar aqui. Quero agradecer o convite formalmente, já tinha agradecido antes, mas estou muito feliz de estar aqui com você, Marlon, e com todos os possíveis ouvintes, né? E que todos possam desfrutar dessa possibilidade de escutar outras narrativas ou de comungar narrativas, né? Sempre bom fazer e falar de música, de vida, de arte. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, viu? Oh, eu que agradeço. Nossa, eu que estava te falando agora há pouco, né? Da nossa conversa aqui antes de gravar, que estou chamando aqui uma galera que não só tem aí uma perspectiva boa para oferecer sobre os temas que eu propus para essa série, mas que também faz parte da minha trajetória aqui como artista, como músico, né? Papa Goiaba, aqui nas terras, né, das bandas de cada Baía de Guanabara, né, região dos Lagos, subúrbio aqui da metrópole do Rio, né? Estamos aqui na Resistência. E aí, Adriana, baseado no que eu já falei aqui de você, de toda a sua trajetória aí, tanto, né, nas artes da psique, né, na psicologia, né, na questão da religiosidade afro-brasileira, né, e tal. Como que você vê isso se articulando no seu projeto escola de cultura e saúde, Semente de Jurema, que parece ser o seu carro-chefe, né, o que de alguma forma aglutina o melhor que você está oferecendo aí também em termos de suas ideias, seus ideais, projetos. Conta um pouquinho mais para gente. Tá. Eu vou contar um pouquinho do que é essa escola, como é que ela começou essa ideia, né? E porque acaba se fundindo mesmo, né, Marlon, com a minha própria trajetória, assim, com o sagrado, né, e com a música, né? Embora a música tenha sido uma grande companheira desde a infância, né? Assim, uma amiga mesmo, né? Desde muito pequenininha, sempre
tive essa relação muito afetiva, muito próxima com a música, né? Meu irmão era um colecionador de vinis, incrível. O quarto dele era um verdadeiro parque de diversões para mim, que era música e livro, para tudo quanto é lado, muitos discos, né? Mas, de fato, contato com o sagrado, que veio em 2005, 2006, por aí, que eu conheci minha juremeira, minha sacerdotisa Jurema, aqui no Rio de Janeiro, né? Através do filho carnal dela. Em 2007 fui para Pernambuco para me iniciar. Então ter vivenciado e visto, né, assim, essa sabedoria dos mestres, né, e ter me inserido da forma como eu me inseri, foi uma experiência muito forte, muito um divisor mesmo, né, na minha vida. E eu comecei depois disso, né, perceber o quanto que várias expressões da cultura popular, principalmente de Pernambuco, tinham relação com o sagrado, e com a Jurema especificamente, né? Com a Jurema Sagrada. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda, né? Porque, assim, para mim, a musicalidade que tem na Jurema e no Nagô, elas são incríveis demais, assim, né? Elas tocam muito no meu coração. E também me mostram assim esse vínculo, né? Como esse vínculo é pela musicalidade, né? Como esse chamado veio bater no coração também com o ritmo, né? Que eu encontrei lá. E aí a escola, ela vem depois, né, da minha iniciação espiritual na Jurema. Ela vai acontecer já por uma orientação dos próprios mestres juremeiros, assim. Eu estava numa perspectiva de já começar a realizar os trabalhos em 2008, os trabalhos consagrados em Niterói, porque eu já fui iniciada, na verdade eu recebi uma herança espiritual da Jurema Sagrada, então já comecei a tocar a minha Jurema aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Logicamente com todo o cuidado da minha sacerdotisa, né? E quando eu sofri um crime contra a fé, né? Uma agressão à minha liberdade de expressão da minha fé, principalmente por causa da música também, que tem nessa tradição, aí eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe, Marlon? E aí a espiritualidade foi me orientando, a gente começou a fazer, eu sabia que eu tinha que um pouco essa missão de disseminar alguns saberes e essa história com a música, que até hoje cada vez eu descubro mais uma forma de trabalhar com música, né? Assim, de quanto a música é incrível. Mas naquela época, isso foi logo lá em 2009, assim, que eu sofri intolerância religiosa, 2008 para 2009. E aí a gente já estava começando a fazer umas oficinas de percussão, umas oficinas dos ritmos pernambucanos, e quando veio muito fortemente uma orientação espiritual no sentido de que era um trabalho educativo, não era para fazer show, não era para ninguém virar um super artista, mas que o quanto de uma perspectiva educacional das pessoas se reconhecerem a beleza, né, da cultura popular, ela também pernambucana, era também reconhecer e passar esse respeito de uma tradição que ninguém conhece, né? Principalmente as escolas formais, os juristas, as pessoas que lidam com essas questões dos crimes contra a fé. Então, fui sendo orientada nesse percurso aí para um caminho de uma outra educação, né? Que a escola formal não conta. E foi meio que daí que brotou a escola, né? Assim, eu entendi, né? Demorei um pouco, mas entendi. A gente tem essa dificuldade de nós seres humanos todos, né? Inclusive sacerdotes, porque a gente não tem, né? Uma tradição que a gente não vai estudar essas coisas, esses temas, né, do sagrado, da sexualidade, da alimentação e por aí vai, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de seguir e de se firmar, né, no caminho espiritual. Por isso que o sacerdócio ela é uma formação que não tem fim, né?
porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe, né? A gente não é Deus, né? A gente está ali nessa conexão, mas a gente não sabe tudo, né? Então, eu demorei um tempinho a entender. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma escola, não, eu tenho que trabalhar com educação, né? Com essas sabedorias tradicionais, com essa coisa da musicalidade também, né? Principalmente. E aí foram nascendo os projetos da escola. A gente começou com maracatu, semente de Jurema, e depois a gente foi trabalhando outros ritmos, o coco, a ciranda, enfim, agregando outras sonoridades, né? Vendo qual era o legado do Nordeste, um pouco para as comunidades mais urbanas. Então, isso foi sendo, né, meio que criado junto com as pessoas que também zelam pela cultura e pela música, né? Então, esse projeto, assim, realmente ele me constitui bastante, porque a gente, quando eu pensei assim, caramba, o que a gente faz, né? Com essa coisa de sofrer uma violência contra a fé. E essa violência foi de vários níveis, né? Assim, desde das pessoas em si, de vizinhança, até o delegado da polícia, né? E até os advogados da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que não conseguiam enquadrar os processos no que de fato a perspectiva do sagrado, né, precisava ser colocado ali, né? Então, por exemplo, não era uma briga de vizinho, não era um BO de briga de vizinho, era um BO de interrupção de ritual religioso, era um BO de pessoas dizendo que o barulho da macumba incomoda. Eram esses os BOs, só que aí o jurídico ele vai tentando enquadrar, né? Não foi uma discussão de vizinhos, foi uma briga entre vizinhos e por aí vai. O delegado de polícia, não, você é da religiosidade matriz africana, então você se acostuma, porque no Brasil sempre foi assim. Então, eu vi esse tipo de coisa, né? São violências, né? Como que a gente forma profissionais que não sabem o que estão dizendo, né? Assim. E aí eu entendi que faltava educação, né, Marlon, assim, no sentido das pessoas conhecerem o que é uma cultura, conhecerem o que é né, essa expressão sagrada de uma arte, ou de um ofício, né, dos povos tradicionais. E aí a escola foi a resposta da espiritualidade, assim, né? Para começar a fazer meio que essa militância mesmo, de entregar esse legado que os espaços formais, né, principalmente de educação, eles vão. Eles não contemplavam e não contemplam ainda, infelizmente, na sua grande maioria, né? E aí, como o tema é quando a temática é educação e saúde, então menos ainda essas tradições são levadas, né, na consideração que, na minha visão, deveriam ter, né? Elas foram muito marginalizadas na história do Brasil. Não sei muito assim em outros países, mas aqui no nosso país, por exemplo, a Jurema Sagrada foi muito marginalizada, né? As benzedeiras e as rezadeiras, né? Foram muito perseguidos. Então, são saberes que a gente não acessa, né? Em grande medida, assim, né? Na nossa escola, na nossa educação formal. E daí que brotou essa coisa do semente, né? De desenvolver projetos, né, de educação e saúde através desses saberes, né, e junto com esses saberes dos povos tradicionais, especialmente ligados à Jurema Sagrada, que é um universo enorme, né, de coisas. Então, um pouco isso. Não sei se eu embolei muitas coisas, mas o começo das coisas foram por aí, foi por aí. Eu ainda estava naquela perspectiva de que ia ser uma coisa mais mais artística, não que o artístico não contemple esse monte de coisas, saúde, educação, memória, história e todas essas coisas, mas, por exemplo, eu converso muito com o Joás, né, que é um
ao luthier, o professor, um grande amigo, um grande músico, da tradição africana e pernambucana. E eu falo: não, Joás, a pegada aqui é terapêutica, a gente vai fazer o nosso maracatu é terapêutico, a gente não quer ganhar o estandarte do melhor do ano, o prêmio, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para as pessoas terem um contato com essa tradição, né? Poderem se curar e terem um processo, dispararem um processo de memória, um processo de valorização, porque muitos lugares que a gente foi, as pessoas não conheciam nada, maracatu, nada dessas tradições, né? Então, era como se fosse esse doim mesmo, essa ideia de despertar, né? O que estava ali adormecido nos nossos processos de esquecimento de povo que foi muito massacrado, né? Que fomos muito retirados de nós esse lado brincante, alegre, esse lado das culturas dos povos tradicionais, né? Muito segregado deles. Então a coisa nasceu assim, amigo, veio nessa onda aí, e está assim até hoje, né? Estamos aí até hoje, assim. Não é uma perspectiva muito fácil, né? Até para quem faz arte, música e tal. Assim, quando eu falo, não é uma escola de música só, as pessoas podem até querer seguir, virar músico e tal, mas o importante é um processo terapêutico que se instaura, né? O importante é esse contato, esse contágio, né? Essa semeadura de memórias, de histórias, de outras possibilidades, né? de conhecimento. A gente conversava sobre essa história, né? de quanto que é bom, né? Assim, eu ressoo muito com o que você falou, né? De que quanto mais as pessoas conhecessem as tradições, né? Do coco, do repente, da embolada, da ciranda, do maracatu e por aí vai, né? O quanto é incrível esse contato, né? E essa cultura. E aí eu fiquei pensando muito assim, né, o quanto que a galera não tem acesso, né? Então estranha, tem medo. Eu até falei numa das vivências com as crianças da escola, eu falei assim: fiquem tranquilos que a cultura não morde, porque dá essa sensação de que é uma coisa tão diferenciada, né? E o quanto que eles estão acostumados ou são, né, meio que tem essa coisa da mídia, tipo, você vai ter que ouvir tal música, né? O que vai tocar no rádio é isso, isso e isso, né? E essas possibilidades da gente ter uma sonoridade diversificada, isso não é interessante, né, para o projeto de humanidade, para o projeto de sociedade, pelo menos no Brasil, que a gente vivencia, né? Então, valorizar o que é nosso, o que é local, o que é tradicional, isso não vai ser muito interessante para os governantes, né? Dessa forma de gerenciar as vidas, né? É aquela coisa, você vai comer arroz e feijão todo dia e tal, quando você vê uma salada, você acha ruim, mesmo que você nunca tenha provado aquilo, porque teu paladar, né, também já está ali naquele vício que é colocado para a gente, né, como a gente é ensinado ali a se alimentar, a se nutrir de uma determinada forma, a lidar com sexualidade de uma determinada forma, lidar com a nossa saúde, nosso corpo de uma determinada forma, com as artes também, né? O que a gente aprende de arte na escola? Nenhum, né? Assim, de uma forma em geral, né? São pouquíssimas, de uma forma diversificada e amplificada, e, né, com tudo que a arte carrega, né, de sabedorias múltiplas. Muito pouco, a gente aprende muito pouco, né? Quem consegue aprender alguma coisa, né? Porque tem muitas escolas que não contemplam, agora mais ainda, né? Esses saberes vão sendo afastados de novo da educação formal, né? É agora que eu vou amarrar tudo que você falou e já lançar outras perguntas. Estava anotando aqui. Não, assim,
maravilhoso, muito bom. Seu testemunho, né, dessa sua trajetória que está concretizada aí nesse projeto e em outros, imagino também, né? Mas enfim, você estava falando do negócio que eu citei, né, que a gente estava conversando antes da gente gravar, que era sobre o quanto eu mesmo acreditava quando eu conheci essas referências distantes de Pernambuco e de tudo isso que se chama de cultura popular, de música tradicional, etc. Eu achava que o mundo inteiro deveria conhecer essas coisas, todos os brasileiros, que aí a gente ia se reconhecer naquilo, entender nossa ancestralidade. Só que aí com o tempo a gente vai vendo, né, quantas amarras existem, né, do preconceito, da falta de investimentos em cultura, do projeto que cada um tem aí na cabeça de cultura, seja de esquerda, seja de direita, tá tudo muito difuso. E eu acho importante, como você fala, sobre o sentido sagrado ou religioso, né, desse projeto escola, né, porque eu me lembrei muito, eu li a biografia de Luiz Gonzaga, né, há um ano atrás, lá em Recife. E aí, foi logo antes da pandemia, isso foi terapêutico, né, o mundo acabando e eu lá lendo sobre a vida do Mestre Lua. E aí, muita gente fala mal do Luiz Gonzaga, eu tenho um carinho porque toco forró de rabeca, etc. Eu adoro ouvir, já tive lugares assim também que ele foram marcantes das músicas, etc. Mas enfim, ele tem uma música que é a Hora do Adeus. Ele fala numa frase que é: se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação. E aí qualquer um que ouve desapercebido vai achar que obrigação é no sentido moral, de trabalho, de sacrifício, mas às vezes essa obrigação também tem o sentido de uma demanda espiritual, uma missão, sabe? Que você tem com o seu sagrado, né? Com o seu ancestral, mesmo que isso não seja claro, mesmo que você às vezes não esteja associado a nenhuma religiosidade específica, é um sentido muito profundo que às vezes a pessoa persegue. É bom estar consciente, né? Mas aí outras coisas que eu pensei que você falou, né? A questão do preconceito, assim, né? Esse tipo de violência que não só, né, as pessoas que estão ali vivendo sua religiosidade, né? Afro-brasileira, ou que estão tocando uma música de origem afro-brasileira, etc. Existe um ódio muito grande, né, a tudo que vem dos povos de cor e que são historicamente pobres, né? Uns 100 anos atrás, né, a repressão na cidade do Rio de Janeiro, né, ela apreendeu diversos itens, né, de uso sagrado, assim, nos terreiros, né, imagens, etc. E só agora foi liberado, né, pela Polícia Militar. A Polícia Militar mantinha isso no galpão, enfim, itens sagrados, assim, de centenários já. E aí o departamento que perseguia os terreiros, assim como perseguia capoeiras, perseguia sambistas, etc., era o departamento de tóxicos e mistificações. Olha só. Enquanto o cristão branco estava lá, sabe, com lança-perfume no carnaval, e aí as pessoas negras e tal, já coloca ali a religiosidade e todo um ranço, todo um estigma de uma pessoa, sabe, viciada, uma pessoa sem inteligência. Porque o que acontece? Muitos genocídios foram feitos nesse país, né? Com os povos afro-brasileiros indígenas, eles são os que mais são os sobreviventes, assim. E quem sobreviveu e os caras não puderam matar, eles fizeram o quê? Tentaram assimilar, tentaram fazer aquilo, ou seja, ninguém. Ou já teve um dia que se perseguiu o samba, que se fazia isso também, da pessoa tá tocando samba, já denunciar para a polícia e rolar um desentendimento assim, que só fere o pessoal que está ali se expressando, com uma ancestralidade específica, com uma cor de pele específica, né? E hoje em dia não acontece mais isso, né? Todo mundo pode fazer um samba à vontade. Só que, né, nos terreiros, né, de Umbanda, da Jurema, ainda isso, né? Ou seja, né, é a questão da apropriação também, né, dessa música com o tempo, né? E essa coisa da apropriação, fico pensando assim, que não é só uma questão moral, né, também, mas também exatamente essa questão de, às vezes, uma musicalidade, uma cultura, seja de qual expressão for,
sabe, tá ali servindo a toda uma missão muito específica de cura, de ancestralidade, etc., pode virar exatamente só um modelo para se criarem grandes artistas, né? Para se criarem fórmulas estéticas e tal. Não que também seja uma coisa reprovável, né? Mas o problema é quando iniciativas como a sua, Adriano, que trazem esses pontos centrais nas filosofias, no jeito de ser afro-brasileiros, indígenas, africanos, né, também, que é a coisa da música como a cura, por exemplo, esse princípio, né? E isso fica invisibilizado. É sobre isso, né? Sobre a diversidade não ser interessante, né, para o nosso projeto atual de cultura e de sociedade, né? Só uma certa seleção e aquilo que não foi destruído é só uma partezinha assimilada, enquanto outras vão por aí se desgastando, os tantos mestres e mestras, né? Até uma coisa que eu penso muito, a cultura popular, é complicado esse termo? Pode até ser, mas as coisas foram divididas dessa forma, né? Se criou ali uma cultura de massa, de mercado, ou uma erudita, que aparece, que se divulga, que é valorizada, e uma cultura popular, que é o pessoal que ficou de resto. Então a gente vai ter que valorizar tudo que a gente puder, que tem a ver com a nossa trajetória, né? Com o nosso fundamento, né? E acho muito legal, né? A coisa que a gente tem em comum também é isso, né? Ter encontrado Pernambuco né, uma grande inspiração nesse sentido, mas eu acho que o importante é isso, assim, o fundamento da coisa, né? Não pode ser confundido, né? A música, falar de música como ferramenta de cura é uma coisa, assim, que não dá para ser pervertida de formas como se queira, né? Muitas vezes, até porque mesmo quando não se quer, às vezes a música age como cura. Então é uma coisa muito forte, né? Muito sagrada. Então, o que você acha disso, Adriana? Falei. Tem muitas coisas muito sérias aí, né, no que a gente está conversando. E muito bonitas também, né? Assim, se a gente começa de trás para frente, né, a gente está nesses tempos pandêmicos e o quanto que a música foi um processo, pelo menos o que foi noticiado, né, para quem gosta de notícias da internet, essa questão na Itália, em países onde o índice de mortes, pelo menos os divulgados para a gente aqui no Brasil, foram altíssimos, enquanto as pessoas iam para as sacadas tocar nas janelas, tocar música, como forma de se conectar, de se comunicar, de passar essa energia da cura. O meu filho, que é o DJ, ele fala assim: mãe, eu não faço música, eu passo energia para as pessoas. Eu não toco só música. O DJ não é só aquele cara que toca uma música e faz uma mixagem para uma festa. Ele está ali contando uma história, transmitindo uma energia. E eu aprendo muito isso com meu filho, que tem 14 anos, mas é um velhinho na música, sabe? Então, assim, o quanto que eu vi isso na pandemia e o quanto a gente está conversando sobre essa questão da música e saúde agora, que foi uma coisa que entrou um dos capítulos da tese, assim, e é muito forte, assim, né, essa história da música, assim, porque quanto mais a gente, tanto no meio acadêmico, quanto nas observações sociais, quanto na psicologia social da música, eu trabalho bastante com artistas, assim, e entendi que eu tinha um chamado, por isso que eu quis parar, porque eu quero voltar lá no Gonzagão, sabe? Fazer uma história contrapelo aqui, como diria nosso amigo Benjamin, para a gente, né, botar essas porosidades aí para fora, porque por exemplo, assim, veio a pandemia mostrando isso, sabe? O quanto que, tipo, aí, ser humano, seja essa pandemia uma coisa que foi orquestrada, não foi de laboratório, se é isso e aquilo, mas, assim, o tema da saúde, do valor da vida, do corpo, da morte, que são coisas que a gente não fala. Eu acho que essa imagem, só essa imagem das pessoas tocando nas janelas, nas sacadas, e começando a fazer música, quem fazia presencialmente fazendo pela rede muito e tal. Não vou nem discutir mercado aqui, vou falar só dessa questão mesmo energética, porque o mercado também é sagrado, mas a pandemia trouxe isso pra gente, assim, e mostra, assim, né, essa coisa de como a música de como a música é saúde também, né? Ela é muito mais coisas, assim, ela é uma grande potência. É a arte que mais une pessoas no mundo inteiro, né? Ninguém para ver
vão 200 mil pessoas para ver um quadro, né? Por mais lindo que seja, não desvalorizando a arte visual, mas a música faz isso, cara, sabe? Tipo, então, olha o poder que a música tem, sabe? E o quanto a gente não estuda isso. Então, na escola a gente estuda isso, sabe? E quer estudar cada vez mais isso. E aí eu ia falar também ainda em música, porque isso é uma coisa que está muito fresquinha, assim, né? Por conta da tese, por conta da escola, né? Graças a Deus tô conseguindo convergir as coisas que eu faço na minha vida, né? Pro meu propósito de alma, que eu acho que é o que o Gonzagão fala de cumprir a obrigação, né? Tal do sacrifício, o sagrado ofício, né? Assim, que é esse propósito de alma, né? Que é a gente brilhar mesmo e no que a gente faz, né? E só abraçando a alma mesmo, o que a gente carrega de chamado de coração. Então, de repente, tu é um velhinho da música e eu que sou a novinha. Não tem essa que eu tava. Não tem pior e melhor, né, nessa coisa da cultura popular e do sagrado, sabe? Cada um tem a sua história. E eu super admiro o seu trabalho, assim, irmão. Você faz coisas muito incríveis de verdade mesmo. E como é bom dizer isso sem, assim, não estou puxando teu saco, não, sabe? E aí, então, o quanto que esse tema da música e saúde, assim, né? Aí a gente vai voltando e chega lá no Gonzagão, nessas todas as coisas que você falou, né? Das violências, enfim. É isso, sabe? Quando a gente tem pessoas assim brilhantes, como ele né? Porque ele é a música dele, ele está vivo, né? Para as sociedades com as quais são referências para Jurema, os povos antigos, né? E a Jurema de Terreiro não é só preto e índio, né? A gente tem uma variedade de cores e de histórias e de vidas na Jurema, né? Mas por causa do princípio indígena, que ele abraça o que é diferente, ele não repele, né? Ele está interessado, a ancestralidade indígena está interessada no que nos une, né? O que dá liga na massa, não é? No bom sentido da palavra massa. Então, irmão, eu não vou nem falar dessa questão da cultura popular e erudita, porque, né, assim, isso dá um outro podcast. Daí a gente, né, porque é um tema também muito, muito interessante, né, porque teve essa divisão, assim como uma educação, né, erudita e uma educação que é feita nas aldeias, que é feita nos terreiros, que é feita na rua, que é feita na capoeira, né? Por que a gente não fala dessas pedagogias, né? E eu acho que o Gonzagão, que você citou, né? Ele fecha esse ciclo, assim, do que a gente está, acho que a gente está trocando, né? De pensamentos aqui, sentimentos. É isso, né? O quanto cumprir uma obrigação e brilhar não é você ocupar um lugar de escravo e cumprir porque eu estou te chicoteando, mas é você cumprir esse ofício sagrado, né? Você conseguir. É o meu sonho que manda na minha vida, não é só a minha necessidade de ter onde morar, o que comer, né? O que vestir, o que beber e tal. Então, acho que ele fala disso, de um propósito de almas que é, sim, independente de religião, mas a gente tem. A pandemia também mostrou isso para gente, né? Assim, essa relação com os mortos, com a morte, né? Do tipo, e aí, o que a gente veio fazer aqui mesmo, já que o corpo é uma coisa passageira, né? Nós somos uma alma que está provisoriamente num corpo em decomposição, tá? Desde a hora que você nasceu, já começou a envelhecer, né? Então, alguma coisa a gente veio fazer aqui. E esse tema da educação sagrada como autoconhecimento, que é uma coisa que eu amo fazer demais, eu acho que a escola pode trazer muitas coisas incríveis para isso, sabe? Para esse tema que é tão importante, né? Como é que a gente se prepara para morrer? Porque o índio se prepara para morrer. A criancinha indígena, desde que nasceu, ela já sabe. Vamos cumprir o seu chamado, né? Que é o que eu acho que Gonzagão fala. Vamos cumprir essa parada aí que você veio fazer, que ninguém vai te substituir, né? E acaba sendo um grande egoísmo a gente não fazer, né, o nosso chamado de almas, né? Que às vezes muitos de nós não faz para agradar o pai, mãe, irmão, ou porque está desesperado com a coisa da sobrevivência material, que é totalmente compreensível, sabe? Eu não estou julgando, não, estou falando assim, o quanto que a gente pode, com uma educação outra, né?
uma pedagogia e um processo de aprender e ensinar, que a gente fale desses temas, que a gente aprenda a vivenciar esses temas, quanto a gente pode encontrar soluções, né, para isso. Inclusive, por que eu tenho que escolher o que eu vou trabalhar de forma desesperada para eu ganhar um prato de comida, né? Então, que é isso, né? Assim, cara, eu fiz uma live sobre isso até, sabe? Falando sobre essa história da abundância financeira e do sagrado, essa relação do dinheiro com a espiritualidade, sabe? Porque a gente não conversa essas coisas, mano. A gente não fala, entendeu? Né? A galera não tá feliz, né? Porque tá faltando ânima, que significa alma, entusiasmo, vem do latim. Estar com Deus significa estar com Deus, assim, né? Estar com a sua alma, sabe? E não é esse Deus também, né? O que é Deus? Vamos conversar sobre isso. O que é espírito? O que a gente está falando? Mesmo de sagrado feminino? O que é isso, né? Assim, não no sentido acadêmico europeu, né? E só numa coisa, mas se a gente for falar isso para a ancestralidade indígena africana, sabe? Será que é se empoderar, a mulher se empoderar, ficar pelada, é transar com não sei quantas pessoas, né? Enfim, é ter que ter uma experiência plurissexual, amores fluidos, né? Não que eu estou julgando de forma nenhuma, mas o quanto que esses temas a gente não conversa sobre eles, é quem é que está mandando na sua vida. Esse tema do tem que ter que ser assim, ou porque você realmente se sente bem tendo uma relação de poliamor, de seja lá o que for, né? Porque esse tema da felicidade que a música nos ajuda a destravar, eu acho bastante, né? Essa criança ferida que a gente tem, que é ancestral também, né? O quanto que a música ela é uma grande, pode ser uma grande liberadora, né, desses temas, sabe, que ficam travadinhos, né, assim, porque é isso, a gente não encontra espaço para falar e nem para escutar, né? Que todo mundo, não, meu lugar de fala é esse e tal, mas o seu lugar de escuta, vamos escutar os mais velhos, né, os artistas populares, vai lá conversar com a bezedeira, vai lá, sabe, tipo, escutar essa sabedoria de fato, para ver se um muçulmano, um cara do Islã, um cara de outras, vai conversar com os sacerdotes das tradições antigas, sabe? E a gente vai encontrar essa unicidade de Deus, assim, sabe? Não tem, Marlon, pelo menos que eu conheça, das tradições sagradas antigas, que concebem um Deus que é para, sabe, destruir todo mundo, matar sanguinário e tal, e que vai te punir. Não é bem assim a parada, sabe? Então, tipo, só que a gente não pode discutir essas coisas, né? Assim, na escola formal. Então, eu evitei a escola Semente de Jurema, entendeu? Mas é ótimo, fala mais, que eu vou te ouvir. Isso vai também me inspirando. Eu acho que isso é uma conversa, falou que era uma conversa. Faz tempo que a gente conversa. Eu, de certa forma, eu meio que comecei pelo final, né? Porque, de certa forma, eu aproveitei o gatilho que você falou sobre agressão, por motivos religiosos, aquela coisa, e já comecei falando de vários problemas, mas listando questões assim que já se impõem, né? Porque, por exemplo, falei que o tema é poesia e música afro-brasileira e indígena. Mas você para pensar, conceito de poesia é complicado, de música é complicado, conceito de afro-brasileiro é complicado, de indígena é complicado. Todos têm uma complicaçãozinha, né? Então, não tem forma de fazer referência a esses povos e ao que eles são na realidade sem acabar mostrando como tem tantas coisas relacionadas que não dá para ser frio quando se aborda essas questões. Aí você foi no basilar, né? Que essa imagem que você viu na pandemia, do pessoal tocando na varanda, e como isso já mostrou uma potencialidade da música, né? Porque é isso, né? Não é para dizer a poesia, a música afro-brasileira indígena é o que há de melhor em termos é o que vai revelar, é o que tem a coisa mais única. Não, mas por outro lado, aí pensando também em termos de assim, de vitória, né? Não para não falar só da derrota, só das crises. Você pensa, para pensar o que esses povos, né, sofreram, né, decorrer da história, para eles ainda conseguirem manter
Eles lá atrás, eles já eram massa em termos de expressão musical, como isso estava no centro da vida, né? E aí conseguiram ainda manter, e não só manter, mas como recriar tanta coisa, e está sempre sendo recriado, né? E muita gente se pergunta, por que a gente sabe tão pouco dos povos africanos, dos povos indígenas? Porque muita coisa também funcionava nesse registro, né? Não só da fala, mas do canto, da música, né? Não era sobre construir grandes palácios, mas sobre manejar a terra para que ela ter outra relação com ela, né? Eu vejo muito parecido isso, né? Quando eu fui no Vale do Cariri, no sertão cearense, há uns 2 anos, eu dei uma certa sorte de ficar numa mesma casa que um casal de pajés, né? Lá do Ceará. E aí eu tava meio triste porque um amigo disse para mim que todo o meu trabalho com a cultura popular era era uma coisa troncha, né? Como se diz em Pernambuco. Era uma coisa. Falou que não dava muita bola, que não via futuro. Assim, é desnecessário, né? Quando a pessoa quer te anular, né? Às vezes para se diferenciar, para tipo, não, ele faz. Às vezes faz a mesma coisa, né? E aí eu triste, né? Tava com o pajé do meu lado, falei, poxa, pajé, eu tô me sentindo assim, caramba. E ele, nossa, ele falou sobre a importância da gente guardar essa nossa expressão espiritual, de cura, musical, ancestral, chama do que for, né? Quem sabe não diz, né? E ele falou, esse cristal, às vezes a gente está guardando para gerações futuras. Às vezes a gente não está guardando, não é para agora, não é para você vender para agora, tocar na rádio o mundo inteiro, se sentir tocado, né? Ele não falou isso da rádio, mas ele falou do cristal, guardar para gerações futuras, não ser só uma coisa, né, momentânea, uma coisa para esperar reconhecimento, né? Mas servir aquilo que é o de mais profundo na coisa, né? Sabe? E aí, Adriano, só para fechar, eu estava falando aqui mais sobre isso. Eu escolhi esse tema hoje para mostrar como isso é uma volta por cima fenomenal do nosso povo, a gente saber de formas tão vivas, né, se comunicar, se expressar, se sentir através da fala, do canto, da música, da dança, do corpo, da cura, do fundamento, para além de qualquer interesse individualista, sabe? É uma coisa ali, né, são coisas que dinheiro não compra, né? E ao mesmo tempo, se você olha para aquilo com outros olhos, você vê que, se tratando de Brasil, se tratando desses povos de cor, seja afro-brasileiros, indígenas, ou se considerem como for, cara, a gente tem uma coisa muito única aqui, que a gente sabe? E não é uma coisa que você tem que ir atrás só para procurar e tal, que, pô, uma coisa que tá dormente dentro de nós, mas que pode ser agitada, né? Como se agita um ganzá, quem sabe? Amigo, eu acho assim, são coisas muito importantes que você fala, que você traz para a gente refletir, sabe? E voltando assim, né, assim, um pouco a refletir nessa coisa da temática, né, da nossa conversa de hoje, o que eu sinto é assim, né, tem uma galera que estuda essa coisa da diáspora, né? E aí tem uma galera que estuda a questão da diáspora musical, através da musicalidade, né? Assim, esse movimento de expansão, né? Que tem de África como ancestral de vários povos, vários territórios, né? Enfim. E aí suas artes, seus saberes, seus ofícios antigos também se espalham no mundo, né? E vão se recriando isso em cada contexto. Então, assim, amigo, para mim, o ingone africano é o ancestral da harpa. Então, quem toca harpa está fazendo música africana. E aí, dentro da questão do sagrado e de religiosidades, né, que são coisas diferenciadas, assim, tem já todo um questionamento, assim, olha, Jesus era de matriz africana, o cara, né, todo respeito, mestre, era um negão, estava lá em terras africanas. Então, assim, né, do que estamos falando desses movimentos? É isso que o índio ensina para gente, né? Por que a gente vai falar de como a gente se separou, que inventaram um monte de história? Como é que a gente se junta? Em que pontos a gente se fortalece enquanto
humanidade, sabe, Marlon? Assim, eu tenho visto e sentido mais, sabe, até no meu coração, que alguns movimentos que eu super entendo, sabe, mas em relação, por exemplo, falar de algo que eu, né, posso falar porque eu vivenciei, né? Então, melhor do que os relatos que a gente escuta, não que eles não sejam importantes de outras pessoas, mas o que a gente vivencia é muito nosso, né? E essa partilha é muito verdadeira sempre, assim. Dessa coisa da intolerância religiosa, dos crimes contra a fé, sabe? De um tipo, esse lugar de vítima, né? Que é quase que um status, né? De qual você não sai, você se vê ali como vítima de uma coisa porque você exerceu a sua fé, seu propósito espiritual, qualquer coisa assim. Então, cara, quanto que isso assim chega um ponto assim que a gente entende essa dinâmica da vítima coletiva, inclusive, e dos agressores coletivos. Mas o que a gente faz para mudar essa cisão, né? Assim, como é que a gente sai do lugar da vítima, né? E eu fui entendendo que a questão do protagonismo, que os povos antigos não nos ensinam a ficar no lugar de vítima, sabe? E o quanto que às vezes a gente entra em, né, por exemplo, tipo eu já sou uma pessoa que atualmente é assim, ó, tem que ir para passear. Qual é a estratégia de resistência política, econômica? Eu vou consultar primeiro os meus ancestrais. Eu não quero saber se o político mais de esquerda, mais de direita, sabe? Tem uma voz, né? Tem uma sabedoria que, ó, tá aí, que, né? Então, o quanto que isso para mim é importante, mas sem também fanatismo. Eu vou escutar os políticos, eu vou escutar todo mundo. Tô ligada tudo que está acontecendo, sabe? É cientista, até na questão da própria música, assim, eu ia falar, que eu acho que eu acabei esquecendo, Marlon, dessa história, né, das pesquisas com música e que vão falar, assim, do quanto os caras provam, né, entre aspas, cientistas mais hards, assim, que determinados timbres musicais vão fazer no cérebro e nas emoções e tal, né, das pessoas, as ondas da física quântica e um monte de coisas assim que também vão falar de música, e o quanto nossos irmãos africanos, né, filósofos, cientistas também, alquimistas, já estavam lá um tempão escrevendo coisa e passando coisa, sabe? Então, por isso que eu falei, não vou nem falar nessas divisões todas, você falou do que é afro-brasileiro, afro isso, né? Porque a gente tem muita coisa para aprender, sabe? Sempre, sempre. Quando o assunto é ancestralidade africana e indígena, e esses movimentos, né, de conexão, né? Porque tipo a história da Jurema é muito bacana, um monte de ritmos que a gente vivencia ainda hoje são muito, com certeza, devido a esses guardiões sagrados que são mestres espirituais, né? Tanto das plantas, porque a gente tem vários instrumentos que são feitos de árvores, tem toda uma relação outra que é diferente, não é chegar lá, meter a mão na árvore e pronto, acabou que eu vou fazer um violino, né? Não é assim. Não sei, de repente os ciganos fazem um violino mais sacralizado, mas essa história de dessacralização da música, inclusive, né, que a gente pensa em mercado, essas coisas todas, a princípio, ela é uma coisa que fala assim, que como se a música fosse um setor separado do resto da vida, e não é, sabe? E o quanto tem de herança na música europeia dos povos africanos, né? Talvez dos povos indígenas também. Assim, eu não sou uma profunda conhecedora, sabe? Eu também estou aqui provocando reflexões, assim, né? Como eu falei, a gente não sabe de tudo jamais, assim. Mas essa conversa com a ancestralidade vai me narrando isso, assim. Essa experiência com a Jurema é muito incrível, porque ela abraçou a Jurema de terreiro, ela foi abraçando os irmãos que chegavam em Pernambuco, era bruxo, era judeu, era africano, né? Assim, eles se conectaram com as suas sabedorias, eles se hermanaram para poder resistir, eles não se separaram, né? O quilombo do Catucá, a egrégora dos Maluns, eles de fato existiram enquanto liderança quilombola. E a gente tem conexão com essa sabedoria, né, enquanto espírito. Então, quanto isso é importante, né? O quanto que a gente, como é que, né, a gente não
vai deixar de ouvir essa sabedoria, né, da ancestralidade. E o quanto que isso é musical ao mesmo tempo. O quanto, por exemplo, na Jurema Sagrada, o quanto que uma aluna de um mestre está falando, né, o quanto ele está falando da história dele, e ao mesmo tempo está passando uma mensagem, uma orientação para você, ou alguma coisa, um código, né, que a pessoa está com o ouvido mais ligado já vai perceber, né, que é um recado da espiritualidade, mas uma ferramenta para a gente olhar para a nossa vida, para o nosso aprendizado. E eu tenho, Marlon, uma história muito incrível assim com a música, porque eu vendo a pessoa tocar, parece que eu meio que vou percebendo essa frequência espiritual, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em dons musicais herdados, eles não são só herdados geneticamente, né? Assim, uma carga material genética, a gente recebe uma carga imaterial espiritual de dons, né? Também. E tem uma galera que faz pesquisa sobre isso, do campo da medicina e espiritualidade, mas o quanto que essa questão dos dons e de quanto que o sagrado de quanto fazer música já é um ato sagrado de si, pode não ser religioso, né? O cara tocar música católica ou evangélica ou música sacra afro-brasileira, seja lá o que for, mas o quanto já é sagrado, né? Assim, a Rita Ribeiro falou, eu perguntei para ela assim, por causa do Tecno Macumba, né? Eu fiz um comentário no Instagram, eu acho que foi ela que respondeu, não foi um robô, não, a inteligência artificial, não, acho que foi ela mesmo. E eu perguntei assim, mas então, Rita, como é que foi o processo de sacralização desse CD, o Tecno Macumba, né? Porque ela tava falando alguma coisa sobre o sagrado. E ela me respondeu que para ela a música já é sagrada, né? E isso foi muito legal, assim, né? Eu entendo o lugar de fala dela, assim, tal. Mas a irmã dela é super do sagrado, assim, do sagrado do território, do terreiro, né? Até para que essas músicas chegassem para a Rita, né? Até ela sentiu vontade de gravar o Tecno Macumba, por exemplo, como é que foi esse processo e tal. É um contato com é um contato com o universo da espiritualidade de terreiro, que a gente conhece por causa do terreiro, né? Muitos de nós. Principalmente a galera do Maracatu Nação, está um pouco mais explicitado, mas no Maracatu Rural também tem uma forte ligação com a Jurema Sagrada, mas é mais fechada, né? Processo de perseguição muito grande e de segredo muito grande, como estratégia também, né? Então, assim, Marlon, enquanto que a gente fala de música, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando de tudo. Por isso que eu acho que a música, assim, ela sofreu censura, né? Na ditadura oficial, né? Da qual a gente nunca saiu de fato. Então, sabe, eu fico pensando assim nesses temas quando a gente vai conversar sobre vamos dizer assim, essas palavras geradoras do seu podcast, entendeu? Mas fala aí, o que você está achando disso tudo que eu estou falando? Faz sentido, amigo? Olha, faz todo sentido. Não, é maravilhoso, né? Não, primeiro porque as temáticas aqui são um gatilho, né? São para a gente partir delas, aí daí para frente só para melhor, né? Para uma compreensão melhor, né? Para uma reflexão melhor. Aí no fundo, aí já indo para as minhas considerações finais e tal, já penso que no fundo o que eu talvez possa dizer que aprendi, né? Ou que eu posso concluir dessa nossa conversa aqui, é que, no fundo, sim, tem que valorizar nessa poesia e música afro-brasileira indígena, seja em termos formais ou não, assim como a gente tem que entender que, no fundo, não é sobre só uma questão identitária, de identidade, como se a identidade fosse um fim único e uma coisa parada que não se transforma, né? A questão, às vezes, é o quanto a gente vai se encontrar, né, dentro dessas expressões artísticas, né, que também não tem fronteiras muito definidas, né, às vezes. Sabe? A poesia pode ser cantada e você pode estar dançando ao mesmo tempo, ou enfim, é tanta coisa, né, que está integrada. Eu acho que esse talvez o sentido que eu sinto assim que se relaciona muito ao de cura, assim, essa coisa da integração. Você vê que a gente vive um projeto de sociedade cada vez mais doente, no qual cada vez está tudo cada vez mais dividido na nossa vida pessoal, no nosso jeito de pensar, no jeito de se governar, no jeito de planejar a cidade, em tudo. E quando a gente integra as coisas,
A gente abre espaço para o sonho, né? Abre espaço para a liberdade, né? Quando você consegue essa experiência de terreiro, ou várias experiências comunitárias, né? Que mostram às vezes que sim, dá para você deixar sua bolsa aqui em cima da mesa e ir ali, que ninguém vai mexer, é a coisa da confiança. Ou então dá para saber que você vai ter pessoas ali que vão te auxiliar caso você tenha algum problema, caso você esteja em perigo. Pessoas com quem você vai poder se abrir. E sem contar todos esses seres espirituais que estão aí, né, guiando a gente, né, e que às vezes é muita nossa obrigação, né, de procurar essa abertura, né, e tal, né, inclusive, né, muitos jovens, assim, né, da minha geração hoje, tenho 26, que querem se conectar com o sagrado, etc., mas só vão procurar o sagrado em referência de fora e não percebem que o sagrado aqui, nosso, ele é tão profundo, tão diverso, tão complexo, porque mistura às vezes com o profano. Então, a gente tem muito a aprender sobre nós, né? Como brasileiros, como seres humanos, né, como espíritos, né? Como nessa missão, sabe? E eu abordo poesia e música, né? Claro, porque para mim é uma forma, são ferramentas de trabalho para mim, né? Assim. E uma coisa também com a qual eu fui me conectando com o tempo. Então, cada um vai encontrando, né, na sua missão esse sentido, né? E aí é o que eu ia dizer, né? A cura, para mim, é essa integração no qual a gente consegue criar essas redes, né? Essa coisa mais horizontal. E é uma coisa que está sempre se construindo, não tem a princípio não tem certo ou errado, né? Em cada doutrina, sabe? Em cada jeito de fazer arte, né? A gente vai dizer quando tem coisa errada, claro, se tiver violência, se tiver agressão, se tiver incompreensão, intolerância, mas em termos da diversidade, quanto mais a gente souber ouvir o outro, aprender a delimitar lugares de escuta tanto quanto a gente sabe delimitar lugares de fala, que hoje parece que todo mundo meio que já sabe, né? Agora, lugar de escuta, né? Lugar de escuta todo mundo já delimitou, né? É eu comigo, né? Minha família, meu grupinho, então a música eu acho que tá aí, né, para curar também nesse sentido, né? Integrar, juntar. Por isso que pandemia também é um desafio para a gente, né? Que aí a gente tem que ficar mais isolado. Como é que a gente vai encontrar forma de se conectar? Aqui, essa nossa conversa já é uma forma e a gente vai experimentando para ver onde chega, né, Adriano? Então, espero que você tenha curtido aí essa conversa. Te dar a palavra aí, pra você se despedir da galera, quiser falar aí do que você tem feito nas redes, que você tem postado, quiser dar ainda uma ideiazinha antes de terminar, fica super à vontade que a casa é sua. Tá. Que bom, que bom. Poxa, muito obrigada. São reflexões muito importantes, né? E é isso, amigo, assim, quando a gente fala dessa ancestralidade, né, quando a gente sente, vive e que está presente nesses modos, né, tradicionais que a gente tem de vivenciar a vida, não tem muito como a gente separar a música, a literatura, da forma de se vestir. Tem uma experiência muito legal do maracatu, só para exemplificar isso, né, assim, para as pessoas que talvez não consigam perceber como que é diferenciado esse outro modo de poder viver, né? Quando o Joás estava ensinando o AB, que é um instrumento com a cabaça, ele é bem grande, do quanto que a gente tinha que dançar para tocar, senão não dá para tocar um negócio sem dançar, entende? Quando você dança, o som sai, é um negócio para você dançar com o instrumento. E os instrumentos do maracatu são muito isso, né? A gente tem que dançar com eles junto, é uma relação, entende? Então, quanto que essa relação, aí já respondendo lá no Instagram, Adriana de Holanda, uns ifenzinhos separando de Holanda, tem algumas lives que eu converso sobre as narrativas do maracatu com, né, professores, pessoas que passaram pelo maracatu, hoje são médicos e tal, médica, na verdade, o quanto que cada um tira um ensinamento dessa perspectiva relacional com o instrumento e com o mundo, com a música, assim, quanto que essa ideia de protagonizar, que é para sair do lugar de vítima, né?
A gente é vítima de tudo, porque a gente já nasceu assim, então peraí, não é assim, sabe? Quando a gente pode transformar, e a gente está aqui para transformar muitas coisas, né? Aprender com o que não é possível a gente transformar também, porque tem coisa que não é, né? Que é para a gente aprender, vivenciar, e enfim. Então, o quanto que eles falam dessa perspectiva, sabe? Assim, que é uma forma de mexer em questões subjetivas, mais subjetivas, né? Como amor próprio, autoestima, pertencimento, acolhimento, né? Assim, de você sentir processos que você, pô, tô fazendo coisas junto com outras pessoas, quanto isso é bom pra gente, né? Quanto é bom a gente estar aqui trocando, a gente está fazendo junto também, né? Muitas formas desse junto, né? Mas essa experiência vivencial ela é incrível por causa disso. E os povos são assim, né? Esse legado que a gente vai recebendo na diáspora, assim, que aqui no Brasil, essa ancestralidade indígena vai ensinar para a gente isso, a acolher, a se conectar e ver pontos, né, luminosos de comuns de força, né? Enquanto que a gente aprende a se juntar. E isso é um ensinamento muito bonito, assim. Eu fui chamada lá para uma ocupação preta da UF, eu digo, mano, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, porque eu vi que os debates estavam muito separatistas, assim, sabe? Assim como era mais feminista e tal, assim, eu super, claro, né? Eu vivencio esse lugar da mulher, do feminino nessa sociedade. Então, assim, eu sei que são questões importantes debatidas, mas eu vejo um ódio, de repente, personificado em pessoas, enquanto que a gente não fala desse sistema de pensamento, sabe, Marlon? Dessa coisa mais de gerencial mesmo da vida, né? Da vida coletiva, assim. E o quanto que a gente pensar sobre isso, né? Nas estratégias, né? É uma coisa que eu sempre falo. Então, sair do lugar de vítima, a música ensina muito isso pra gente também. Tem várias cantigas que falam da gente resistir, da gente criar estratégias, mas são estratégias que a gente vai comungar juntos. E isso tem tudo a ver com pensar essa conectividade, né, para os povos tradicionais e para os povos daqui do Brasil, que vêm herdar essas sabedorias. É muito difícil separar as coisas, sabe? É muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, a gente aprendeu com essa escola mais formal que é importante a gente ter, né, momentos para poder fazer meio que esse diálogo de saberes mesmo, né? Do tipo, hoje eu conversava, por exemplo, com uma professora de yoga, ela falando sobre esse tema do feminino, né? Tem mulheres que não vão conseguir acessar ainda a dimensão mais sutil, mais espiritualizada de um tema sobre o feminino, porque elas ainda estão muito num processo da raiva ali do que acontece no campo da materialidade. Então, começar a discutir, não, pô, foi aquele cara que me bateu, foi aquela pessoa, né? E o quanto que a gente vê esses temas do machismo na música, sabe como conecta tudo uma coisa com outra? Por isso a gente começa a falar e fala mil coisas ao mesmo tempo. Então, essas narrativas, né, híbridas fazem muito sentido. Eu fui numa vila de africanos, assim, e, nossa, assim, eles conversavam, parecia que estavam brigando, mas era uma coisa muito intensa sobre vários assuntos ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo estava fazendo música, ao mesmo tempo estava fazendo comida, e estava, né? E o pedaço do tronco de não sei o quê, que ia para o fogo, já virou um instrumento musical, e o outro já começa a contar história, então você fica meio, né? É meio difícil de separar, mas o quanto a gente foi ensinado no nosso país, nas nossas pedagogias mais oficiais, a botar as coisas nas gavetinhas, né? Isso não é nenhuma crítica, não, tá? Muito pelo contrário, é até elogio, no sentido da gente, assim, o quanto que é importante colocar essas duas sabedorias para conversarem, né? E eu acho que a gente fez bastante isso hoje, assim, né? A gente falar desses lugares que foram delimitados como eruditos, né? A gente tem lá a definição do que é poesia, do que é a literatura. Mas quando a gente vai estudar, por exemplo, a literatura oral dos povos tradicionais, ou a gente conhece um mestre, né, nessa arte de viver, cai por terra as delimitações, mas é importante a gente mostrar isso, fazer isso conversar, sabe?
infelizmente, tem pessoas que estão muito adoecidas, sabe, irmão? Assim, não conseguem ainda sair de uma coisa de catalogar, meio que um conhecimento de catalogar as coisas, de precisar entender nesse formato ainda, para depois dar um salto e entender. Porque é outro sistema, né? Você sabe que é outro sistema, eu sei, da sua caminhada, né? Então, é muito aprendizado, né? A gente vai andando por aí, vai conhecendo os mestres, ou nessa conexão espiritual, né? A gente vai aprendendo tanta coisa junto, né? Uma sopa nunca é só uma sopa, já vem um ensinamento, já vem uma música junto. Então, quando comer, o tema da comida e da música, o tema super coladinho, né? Assim, entende? E, ao mesmo tempo, é muito bacana a gente poder fazer esse diálogo, porque ter experimentado esse lugar da academia. Eu falei na minha defesa, assim, eu sou profundamente grata ao que eu aprendi na escola formal, né? Eu amava ir para minha escolinha lá. Meu castigo era não poder ir para a escola, Marlon. Olha isso. Aí a mulher falou, pô, a missão da mulher é criar, fui lá curar minha criança ferida, né? E falei, pô, eu tenho que fazer minha escola agora, né? Porque eu amo a escola. E é isso, meu amor. Eu agradeço muito, viu, o convite, a atenção, a conversa foi ótima, eu adorei. Espero que as nossas reflexões, narrativas, né, a poesia da nossa vida, né, a música que o nosso coração toca, possa cada vez estar mais integrada e integrar o possível, que se tenha uma linda caminhada, viu, com todos os seus projetos. A Escola Semente de Jurema está abrindo seu espaço físico, então tem o Instagram do Semente de Jurema, Escola Semente de Jurema, quem quiser saber. A gente vai divulgar, né, uma chamada para essa conversa aqui com o Marlon. Então é isso, é só gratidão. Eu espero que a gente vá se conectando cada vez mais, né, se irmanando, se ajuntando lá, que nem diz nossos irmãos mais velhos, e respeitando muito essa ancestralidade nossa, né, com processos de conectividades entre nós, né? Não adianta a gente querer conectar céu e terra se aqui na horizontal a gente está competindo, né? Então, isso que eu queria te falar também para encerrar agora. Mas é isso, assim, às vezes tem pessoas que nos falam, né, desista do seu sonho. Pô, esse seu trabalho, né? Estou me lembrando da história que você contou, mas aí a passada aqui na nossa conversa, né? Assim, o quanto que às vezes a gente encontra os espelhamentos que são materializações daquilo que a gente está pensando, né? E daquilo que a gente às vezes tem medo, né? Pô, será que meu trabalho é legítimo, né? Assim, e é óbvio que está ressoando no seu coração, irmão. Você está aqui fazendo um monte de conteúdo bacana, está criando um monte de coisa bacana, está fazendo tua musicalidade, está aí na conexão com sua ancestralidade, né? E as coisas florescem assim, de coração, né? Então, vida longa, muito longa essa conexão com a sua música, sua poesia, sua arte total, que já é a tua vida, viu? Continue assim. Que a Jurema Sagrada nos abençoe, todos nós, né, essa ancestralidade indígena que a gente, do chão que a gente pisa, a gente ser mais feliz, mais saudável, né, a cantar mais, dançar mais, e eu concordo plenamente com vocês, que o mundo inteiro tinha que sambar um pouco, né? Um beijo, viu? Fica com Deus. Adriana, muito obrigado, viu? Ó, Anton, se a gente vive lutando, Anton, se a gente deve se reunir, já diria Dorothy Marx, né? A gente saber que para além desse jeito de pensar nosso, ou que a gente foi criado às vezes para jeito de pensar, existem outras formas de pensar que às vezes estão logo aqui, às vezes até já estão dentro da gente. Então isso aí é um mar no qual a gente não pode ficar só na beira, não. A gente tem que mergulhar, raspar o fundo do tacho. Fico feliz da gente estar nessa missão aí, Adriana, e bola para frente. Muito obrigado a todo mundo aí que ouviu o nosso podcast, o Encantorias. Esse episódio aqui, olha, foi massa, hein? Muito agradecido, Adriana.